Bom dia, meu povo. Desejo a todos uma boa semana, uma boa segunda-feira. Se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, comente. Que atrás de mim sempre é a TV ligada para me atenar nas notícias do Brasil e do mundo e aqui do meu Amazonas. Sempre escreva aqui, gente, o que eu vou comentar e fazer a minha opinião. Essa questão desse convite do Trump para o presidente Lula para participar dessa tal comissão para discutir a questão de Gaza, não só eu, mas muitos especialistas, quero deixar claro que eu não sou especialista nisso não, mas pelo menos a minha opinião eu sei dizer qual é. E é meio complicado para o Brasil. O Trump colocou o Lula e o país numa saia justa. E perante o mundo, porque se o Brasil aceitar, se ele aceitar, ele está dando o aval para o Trump continuar fazendo essas loucuras dele. E o Brasil, principalmente o presidente Lula, foi contra e é contra as atitudes de Israel em relação à faixa de Gaza. O Lula, o Brasil, por intermédio do nosso presidente, nossa é linguajar de bolsonarista, por intermédio do presidente Lula, o Brasil é a favor do Estado da Palestina, que o Trump é contra. E o que o Trump está querendo é neutralizar, fragilizar a ONU. Esse assunto é para ser discutido na ONU, essa questão de paz, não só na Palestina, em Israel, mas no mundo inteiro. Mas os Estados Unidos quer fragilizar a ONU. Se o Lula não aceitar, que eu acho que não tem que aceitar, vai criar um problema diplomático com os Estados Unidos. Recusar o convite do mais poderoso homem do planeta, mas o Brasil tem que analisar, o Brasil tem que conversar com outros países que foram convidados pelo Trump para ver que posição tomar em relação a isso. Eu penso que é ruim para o Lula e para o Brasil. É ruim. Quem tem que decidir isso, discutir, é a ONU. É a ONU. O que o Trump está fazendo está criando um outro instituto de defesa da paz, que é essa tal de comissão dele, que, segundo o Fantástico ontem, no documento que esses presidentes vão assinar, não dá aval para o Trump só para a questão da faixa de Gaza, não. Dá para outros países também. Essa comissão intervir. Segundo o Fantástico ontem. E o Trump é o mandatário maior, é o presidente e mais, olha só os Estados Unidos que têm direito a veto nessa comissão. E o presidente é o Trump. Então, Lula, isso aí pode ser uma arapuca, né, como a gente diz aqui na nossa região, uma armadilha. Tem que ter muito cuidado. Eu acho que o presidente Lula tem que conversar com outros países que foram convidados para tomarem uma posição em relação a isso. Outra questão, gente, hoje o Brasil... Eu sou um cara de esquerda, gente, mas eu converso com qualquer pessoa de direita, ultradireita. O político, ele tem que ser um cara aberto, de diálogo. Por que eu estou dizendo isso? Esse político que morreu hoje, o Raul Jungmann, eu sempre fui fã dele, quando ele era do PSDB. Logo que ele surgiu no cenário, eu vim acompanhando a trajetória dele. É um cara que foi de governo de direita, centro-direita, esquerda um pouquinho, como o Fernando Henrique Cardoso, que ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, mas era um cara que conversava com todo mundo. Hoje, depois de 2018 para cá, não existe mais esse tipo de política e de político, a não ser o de esquerdas. Porque, gente, esse pessoal hoje que se intitulam de direita, eles se tornaram políticos por intermédio de mentiras, se elegeram por intermédio de mentiras,
por intermédio de violência, pregando a violência e tal. Aqui é Bolsonaro, porra, bandido bom tem que ser bandido morto, não sei o que tem e tal. Preto tem que apanhar, índio, prostituta, esse negócio todo, para enganar a besta, entendeu? Porque na realidade eles não entendem nada de política, não entendem nada o que é direita, o que é esquerda. Gente, eu me lembro que quando o Bolsonaro assumiu em 2018, ele colocou o líder do governo dele no Congresso, um capitão PM, tal de Hugo não sei o quê. Porra, como é que pode um negócio desse? Cara mais ignorante, sem saber patavinas de política. Era um cara da Polícia Militar, eu esqueço o estado dele. Aí eu já vi um erro gravíssimo. O cara, para ser líder de um governo, tem que ser um cara aberto, tem que se dar com todo mundo. Só que o bolsonarismo entende o adversário político como inimigo. E não é, gente, a política passa. Os políticos ficam, mas a política ela passa. É 4 anos, às vezes 8 anos. Então não tem o inimigo político, né? Tem o inimigo ali, adversário político. A pessoa tem que entender isso, que é adversário político dele que está brigando pela mesma coisa, pelo poder. A verdade é essa. Sendo que cada um tem a sua maneira de chegar ao poder. Mas com o bolsonarismo, não. Se não for deles, é contra eles. É inimigo deles. O Raul Jungmann era um cara aberto, né? Eu, pelo menos, nunca vi uma denúncia de corrupção de bandalheira em cima do Raul Jungmann. Foi deputado federal também. Então, que ele descanse em paz. Outra situação, gente, essa questão do Mercosul, que o Lula brigou, até que conseguiu. Segundo os especialistas, 5.000 produtos brasileiros, nós, consumidores, vamos deixar de pagar impostos em relação a esses produtos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, que o seu presidente estava falando agora aqui no Em Ponto, na Globo News. Eu acho que é Em Ponto, esse primeiro programa que tem de manhã. 5.000 produtos não vão ter mais impostos para os brasileiros pagarem. Isso não vai ser agora, não vai ser amanhã, não. Isso ainda vai ter que passar por cada país, por os seus congressos aprovarem o acordo que foi feito lá no Paraguai. Mas o Lula sai por cima. O país mais beneficiado, segundo eles, com esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul é o Brasil. É o Brasil e o segmento do agronegócio. Esse agronegócio que bancou a ida dos golpistas para dar o golpe militar na nossa democracia. Eles são os mais beneficiados, mas eles continuam anti-Lula. O agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro num governo como está ganhando no governo do Lula. É incentivo para todos os lados. O Lula dá para o agronegócio, mas eles são bolsonaristas. Mas o Lula não quer saber disso, não. O Lula quer saber do país. O Lula quer saber do país. O Lula quer saber dos brasileiros. O Lula quer e é do lado dos brasileiros. Então ele não está nem aí se o agro gosta dele ou se não gosta. Mas ele faz investimento no agronegócio. E foram os mais beneficiados com essa questão desse acordo do Mercosul e União Europeia. São milhares e milhares de empregos que vão ser gerados logo aqui no Brasil e no mundo, inclusive, porque esse acordo beneficia esse monte de países que assinaram o acordo. Então, presidente Lula, parabéns, você dá mais uma demonstração que você é um presidente de responsabilidade, que cumpre com seu dever de cumprir a Constituição, não fica vagabundando em pleno horário de trabalho, em motos nas cidades, para cima e para baixo, gastando dinheiro público. Não, quando Lula vai numa cidade, ou é para dar início a uma obra, ou é para entregar uma obra federal.
como esse final de semana aqui no estado do Amazonas, numa cidade do Boi, Parintins, né, foi dada largada na construção do maior hospital dos municípios do Amazonas, que vai ser feito em Parintins, um hospital moderno, com tecnologias avançadas, isto verba do governo federal aqui no Amazonas, na cidade de Parintins. Vai ser o maior hospital já construído numa cidade do município do Amazonas, no município de Manaus. Então, mais uma vez, o presidente Lula mostra o seu amor, o seu carinho e a sua responsabilidade com o Amazonas. Isso ele mostra, aliás, com todos os estados. Volto a dizer, quando Lula vai numa cidade brasileira, ele não vai vagabundar em cima de moto, em pleno horário de trabalho, e sim, ou vai entregar uma obra, ou vai fazer lançamento de uma obra. Tá certo, gente? Então, essas eram as minhas opiniões desses assuntos dessa segunda-feira. Peço para Deus continuar protegendo vocês. Vamos à luta e não vamos esquecer, sempre eu vou falar, as eleições de 2026 é a eleição mais importante deste país. Nós estamos vendo aí todo dia deputados, senadores, mais deputados, recebendo visita da Polícia Federal em relação da tal das emendas secretas. Ontem o Fantástico passou quase 15 minutos só falando sobre isso. E observe, a gente não vê político de esquerda envolvida. Agora surgiu dois do PDT, e a Justiça, a Polícia Federal tem que ir para cima. Se tiver culpa no cartório, cadeia. Cadeia neles, se tiverem culpa no cartório. Essas emendas parlamentares secretas é o maior escândalo de corrupção no nosso país. Isto sim, gente. Isto sim. Que você não sabe quem é o deputado que está pegando 5 milhões. Não dá, você não sabe. Eles restringiram isso daí só para eles lá, na época, o Lira e o Bolsonaro saberem quem era o deputado. E algumas pessoas. Mas isso acabou. E o Flávio Dino está de olho nesses bolsonaristas que se dizem honestos. Bom dia, gente.